Saudações homoludens, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Além do Gráfico. Eu sou Gabriel, de pele parda e um apaixonado por estudos sobre brincadeiras, jogos e videogames. Eu gostaria de saber se você já sofreu racismo em jogos online. Caso queira, conte como foi. No meu caso, foi durante uma partida na Rank de Mobile Legends Bang Bang, também conhecida pelas siglas MLBB, onde um argentino selecionou o Sun, o Rei Macaco, herói de classe Soldado, com habilidades similares ao Jutsu Clone das Sombras, muito utilizado por Naruto. Durante toda a partida, apesar de não direcionar explicitamente ofensas racistas a uma pessoa, seu comportamento deixava muito claro que seu objetivo não era julgar, e sim ofender os brasileiros. Este acontecimento, infelizmente, não é raro de acontecer. A prática de racismo, né? Seja ela explícito ou implícito, é frequente tanto dentro dos jogos quanto fora. Infelizmente, a prática do racismo não é atual. No ano de 2018 foram registrados muitos casos. Entre as vítimas foi o vencedor do prêmio Puskás de gol mais bonito em 2015, o ex-jogador de futebol profissional, no caso, foi o Wendel Lira, atualmente jogador profissional do FIFA. Em entrevista ao R7, Lira relata que ele próprio já sofreu ofensas racistas online de futebol. Abre aspas. Comigo já aconteceu principalmente quando o adversário é um argentino. Quando eles percebem que somos brasileiros, ofendem mesmo. Fecha aspas. Lira afirma que os xingamentos são recorrentes pela falta de restrição do chat. Abre aspas. Isso é muito difícil de controlar no mundo dos games, porque o chat não tem nenhum recurso para impedir essas ofensas. Infelizmente, nós ainda encontramos muito preconceito nos videogames. Fecha aspas. Lira ainda relata, que a prática do racismo é frequente entre os argentinos. O pro player de Free Fire, Pedro P.U. Ladin, em entrevista ao Start do UOL, conta que sua mãe já o preparava para ser forte contra a discriminação devido à sua cor de pele. Abre aspas. Minha mãe sempre falou que iriam ter preconceito comigo, dependendo de onde eu estivesse, que não me tratariam como os brancos. E que eu teria que ser melhor que eles, entre outras coisas. Fecha aspas, relembrou o PU. Segundo o PU, isso ajudou ele a não se abalar com a prática do racismo nos mais diversos ambientes. Por exemplo, na escola, nas lojas, nos supermercados, nos ônibus, durante as partidas online e até mesmo durante suas streams. Outros pro players como Elisir Gomes, Michael Doc Marques, Marcos Drix Vinícius, Pedro Sandy Trindade, Francisca Nathan FNB Brás e muitos outros relataram que os lugares com mais práticas racistas foram as escolas e os locais de trabalhos, o que significa que são espaços sem fuga, levando estes players e muitas outras crianças e adolescentes a ficarem retraídos, evitando contato social. Diante de tantos casos racistas, especificamente contra pardos e pretos, devemos ter ações de fora para dentro dos jogos online.
Primeiramente, as escolas devem ser mais claras e ativas ao combate ao racismo. Estudar a história e a cultura de povos pardos e pretos, lembrar das datas comemorativas não são o suficiente. Infelizmente, as denúncias dos alunos não são levadas a sério. Digo isso tanto por vivência quanto por ver outros colegas sofrerem. Muitas vezes a prática do racismo são vistas como uma brincadeira de mau gosto pelos professores e gestores. Quando a punição vem, no máximo, o agressor é chamado para conversar, o que não adianta, mano. Pois ele volta a fazer as más práticas. Apresentando uma recorrência, a lei deve ser cumprida desde a adolescência, período em que a prática do racismo se intensifica. Infelizmente, no Brasil, a lei é branda ao aplicar lei criminal contra adolescentes. Essa passividade toda permite o racista ser livre de punições no mínimo por 18 anos. Sendo assim, cria-se uma mentalidade onde ofender o outro pela cor não é um crime sério. No Brasil e no mundo, leis referentes ao combate ao racismo são aplicadas efetivamente, infelizmente, quando a vítima morre. Para mim, isso não é combater o racismo. Neste caso extremo, ainda prevalece como um homicídio comum, tendo uma aplicação dura, enquanto a prática do racismo é diminuída. Diante disso, a lei deve ser aplicada quando começa com a verbalização escrita, prática muito comum na internet. Mas, e nos jogos online? Como deve ser combatido o racismo onde tem pessoas do mundo todo? Um método muito comum nos jogos online é o banimento de palavras. Infelizmente, esse método não é muito efetivo, pois outras palavras são criadas para ofender. Por exemplo, a palavra macaco tem suas letras trocadas. Desta forma, o robô não identifica a ofensa. Outro desafio são as palavras que deveriam ser vistas com neutralidade. Por exemplo, a palavra preto passa a ser visto como ruim, enquanto a palavra branco o jogo entende como boa. No geral, ofensas verbais ou escritas nos jogos online são menos notadas pelas desenvolvedoras, se comparadas aos hackers e glitchers. Sendo assim, um campo para denunciar o racismo deveria existir ou ser mais clara. É importante também, por parte das desenvolvedoras, dar um feedback oficiais relatando quantas pessoas foram banidas por racismo, assim como eles fazem quando tem banimento de hackers. A punição deve iniciar com banimentos temporários, havendo recorrência, o banimento permanente deve ser aplicado para evitar que o racista crie outra conta. Tecnologias que identificam o IP e aparelho de celular devem ser usados. Desta forma, não importa quantos e-mails sejam criados, o infrator não terá como poluir o game. Diante dos problemas abordados, observa-se que não adianta fazer vídeos, podcasts, colar cartazes, mandar e-mail, fazer campanha nacional contra o racismo se elas não são vistas como algo sério. Infelizmente, a prática do racismo ainda é presente na nossa sociedade, sendo a internet o lugar mais notável. É importante também a lei ser mais rigorosa contra os racistas,
com pagamentos de multa para a vítima, prisão para casos recorrentes e graves e intervenção psicológica para o criminoso. Já nos videogames, os banimentos permanentes é o único caminho que temos. Porém, as desenvolvedoras devem deixar claro que estão trabalhando para isso. Agradeço de coração a todos que ficaram até aqui. Se você é contra o racismo, deixe o seu like ou coração. Convido você a levantar a hashtag Jogue contra o Racismo, tudo minúsculo. Compartilhe com um amigo seu para que mais pessoas estejam cientes que o racismo ainda é persistente na nossa sociedade. Siga-me nas redes sociais, nas suas plataformas de podcast favorita e principalmente conte-me se você já sofreu com racismo, ok? E eu espero ter lhe ajudado. Não sinta-se envergonhado, denuncie a prática do racismo, pois essa é uma das formas que temos para combatê-la. E não sinta-se envergonhado. Pode expor sim o racista, não importa se é o seu chefe, se é alguém superior no seu cargo profissional, colega aspas de sala de aula, denuncie, não sinta-se envergonhado. Beleza, gente? Wakanda Forever!